TV D'Agostino aqui em Matão, fazendo uma entrevista aqui com o Vitório D'Agostino. Nós vamos aqui fazer algumas perguntas para relembrar a vida dele, a sua obra, o seu trabalho. Então, seu Vitório, conta um pouco pra gente da sua vida aqui na cidade. Desde criança, como é que foi isso aí? Na cidade, eu fui criado numa fazenda. Meu pai era administrador, administrou uma fazenda há 30 anos, né? E ele morreu, eu vim para a cidade, mas quando eu vim para a cidade eu tinha 26 anos, né? Aí o ginásio fiz fora daqui, porque naquele tempo, foi em 1937, não tinha ginásio aqui em Matão. Então fui em São Carlos no ginásio municipal, né? Hoje parece que é 16 anos, não sei, e fiz o curso lá, né? Então eu vinha para casa só nas férias. Então como eu adorava cavalo, até hoje gosto, né? Porque agora eu comecei a pintar cavalo, sempre tive cavalo lá na fazenda, né? E gostava demais. Depois que eu vim para a cidade, aí trabalhei como corretor de imóveis, né? E foi tudo assim. E nas horas vagas pintava, eu gosto de pintar, né? Comecei no ginásio, fazer desenho, tudo. Tinha um professor de desenho, me incentivava também, né? Um tal de Mozart, né? Né? E aí que fiquei muito tempo parado, uns anos, sem mexer com pincel, nem com lápis, nem com nada. E depois comecei, aí as minhas filhas precisaram fazer na universidade, e aí eu, para ajudar no orçamento, comecei a pintar retratos a crayon, né, com desenho. E assim foi 13 anos desse jeito, né. Pois elas... Então, mas como que surgiu a arte para você? Bom, a arte, eu penso que sei lá, saiu de mim mesmo, né, que ninguém me ensinou, nunca estudei, nunca ninguém me faz esse risco assim ou não, nunca. Eu comecei do nada, o próprio trabalho ensina a pessoa. Saiu naturalmente, então? Saiu naturalmente, né? Até o primeiro retrato que eu fiz para comercial, para vender, foi de um diretor de uma escola de comércio que já falecido, tinha falecido na época, e me deram uma foto 3x4 para fazer. Aí eu fiz em 30x40, né? Foi o primeiro que eu fiz. Aí fui entregar com medo, né? Eu falei, é o primeiro que eu fiz, eu não sabia eu julgar meu trabalho se era bom ou não. Mas eu achei que não estava bom. Quando eu levei lá, adoraram, pendurar, então não vou, onde é que vai pendurar? Aquilo me incentivou, certo? Você deu de um 3x4 fazer aquilo, eu falei. Bom, e aí comecei, né? Depois as meninas saíram para estudar, aí eu peguei firme mesmo para ajudar no orçamento, né? Foi assim. E a arte trouxe para você muito resultado financeiro, pouco? Como foi isso aí? Bom, Resultado financeiro, ganhou dinheiro com isso? lógico, né? Os retratos eu fazia já estavam vendidos quando eu fazia. Então tinha um fotógrafo, amigo meu, que fotografava para mim, e eu, pelas fotos que ele me fazia, eu fazia o retrato do crayon, né? Na época não existia também as fotos coloridas, então fazia em preto e branco e cobria com pastel, coloria, né? E aquilo era novidade, de modo que eu fiz muito daquilo, fazia principalmente de crianças, né? Tenho feito muito. Quer dizer que então, fora esses quadros que a gente vê nas exposições, aí tem muita gente que tem quadros seus em casa, né? Tem, deve ter uns 50 quadros, mais ou menos. Um conquistador, então lá não estão à venda, não. Fica ali é porque eu gosto, né? Gosto de ficar nas paredes cheias de quadros. Então, a gente percebe que existem vários tipos de obra, né? Lápis, pintura. Qual é o que você mais gosta? Bom, agora estou me dedicando ao guache. O guache, por sinal, uma tinta difícil de lidar com ela, né? Mas comecei o crayon, preto e branco. Então o crayon, pastel e o guache, certo?
O craião tem sanguíneo, tem preto e branco e tem o sépia, e dos três. E o guache tem de todas as cores. Mas agora eu me dediquei mais ao guache. E essa paixão por cavalos? A paixão ao cavalo, eu acho que, eu não sei, eu tinha lá uns 3 anos, nem me lembro. Então eu pedia para minha mãe desenhar um cavalo, certo? E ela, com santa paciência, desenhava, né? E eu ficava satisfeito com aquilo. Uma vez, ela desenhou sem a cauda, acho que para me testar, né? Aí eu olhei, mas falta o rabo aqui. Eu, desde pequenininho eu gostava de cavalo, adorava cavalo. Agora, o primeiro cavalo que eu tive, eu tinha 10 anos. Meu pai comprou, tem um cavalo, era branco com e a cauda preta, né? Foi o primeiro. Depois daquele, aí teve uma porção, né? Tá. E em relação a essas exposições, vamos lembrar um pouco do seu pioneirismo. Eu ainda era criança, né? E vi lá na revista Manchete aqueles tapetes da Corpus Christi, né? Dá licença, vamos voltar no assunto do cavalo, né? Bom, o cavalo, por que o cavalo? O cavalo é o animal, para mim, né, e para muita gente, é o animal mais bonito da terra e que presta mais serviço ao homem. É no trabalho, nos esportes, nas artes, nas guerras. Foi e é montaria de reis e rainhas, de modo que é um animal nobre que merece todo o respeito. Uma vez eu estava lendo um livro e tinha um trecho que se referia ao cavalo. E tinha uma frase desse jeito: o cavalo, esse estúpido animal. Estúpido é quem escreveu. Então, se ele estiver me ouvindo, eu faço questão que estiver me ouvindo. Tá, ok. Bom, então voltamos lá à questão do tapete, né, de Corpus Christi. Como que surgiu isso aí, essa ideia? Conta um pouquinho dessa história. Bom, o tapete do Corpus Christi é o seguinte. Primeiro, no começo, isso há muitos anos atrás, eles põem folha de mangueira, aquela flor de papagaio, tudo aquilo. E a minha mãe disse que na Itália eles enfeitavam, faziam figuras, tudo com pétalas de rosa. Entendeu? Mas lá dá porque as rosas estreitinhas, fazia só em volta da igreja, né? Senão não havia rosa que chegasse. E aí eu tive a ideia. Eu primeiro fiz com serragem, fiz um busto de um Cristo, né? Nossa, mas só com serragem, mais nada. E aquilo depois, todo ano comecei a fazer. E eu teve outras pessoas que começaram a fazer também, pintar também, né? E fiz aquilo mais ou menos uns 30 anos seguidos. Depois, devido ao não dá mais, tinha que ficar de coque e tudo, não deu mais, né? Aí eu parei. Mas que foi o primeiro quadro que foi feito, foi eu que fiz. E isso aí acabou virando nas revistas da época, né? Manchete. Acabou virando uma história, né? Prova é que quando passou a procissão, tinha o Santíssimo, o padre desviou, não passaram em cima, certo? Para não estragar. Então, e ficou lá até o vento levar. E aí todo ano, e continua essa tradição até hoje? Todo ano fazia, né? Tinha uma senhora lá que me preparava o material, coloria tudo, e eu só fazia o trabalho. Sim, mas continua até hoje essa tradição aqui na cidade? Não, hoje eu não tenho mais condições de fazer isso, né? Não, o senhor não faz. O senhor faz, mas outras pessoas fazem? Fazem, sim. Eu agora está cheio de gente que faz. Tem muita gente que faz. E por sinal até muito bem feito também, né? Virou uma tradição aqui na cidade. Ah, virou. Eu fiz no Shopping Center em São Paulo também, né? Não me lembro que ano que foi. Eu não me lembro o que eu fiz. Eu sei que eu fiz lá no Shopping Center lá. E que mensagem você deixaria para os nossos jovens em relação à arte, ou uma vida como um todo, né? Já que o senhor tem 91 anos de experiência. Como eu? Uma mensagem para os jovens nossos, né? Um modo de viver, de acontecer. O modo de viver é o seguinte, eu cheguei até essa idade, né? 91.
certo? Bom, e agradeço a Deus de ter chegado aí. Então precisa você levar a vida não é esportiva, ficar de bem com a vida, né? Não ser orgulhoso, não ser egoísta, não ser invejoso, respeitar tudo desde um cachorro, certo? E viver bem com todo mundo. Isso prolonga a vida, eu acho que prolonga, né? A sobrevivência. Com certeza, prolonga até além da vida, né? Porque deixa aquela imagem, né? O que mais você gostaria de falar sobre as exposições? As exposições eu fiz já, acho, umas 5 ou 6 exposições, né? Mas a iniciativa é sempre a diretora da Casa de Cultura, que é ela que faz tudo, né? Eu sempre fui o último a saber. Até fizeram diversas homenagens, tem um espaço cultural com meu nome, também não fiquei sabendo, né? Agora puseram meu nome no livro dos mais na Câmara, também não fiquei sabendo, né? Eu não fiquei sabendo o último a saber, né? Então esse da Câmara foi uma sessão extraordinária e foi uma votação unânime, né? E puseram o nome do Vitório lá. Então, e em relação à família, à cidade, às pessoas, o que o senhor recomendaria? Qual a conduta que as pessoas devem ter e tal? A conduta, você tem que praticar o bem, querer bem todo mundo, ter amizades boas, né? E respeitar todo mundo. É assim, fazer o quê, né? Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu faço uma pergunta, você responde rápido, tá? A cor. A cor eu não tenho. Para mim é preto, branco, amarelo, vermelho. Eu respeito todos eles. Sendo gente boa, eu respeito. Ele já foi para outro caminho, né? Eu perguntei a cor do pincel, a cor da pintura. Não tenho preconceito com raça nem com cor. Para mim tudo é, se sendo gente boa, tá bom. Não importa a cor nem a qualidade. Tá bom, mas e a cor da pintura? A cor da pintura é preto e branco, sépia, e eu gosto de colorido, né? É isso aí. Mas tem uma preferencial? Bom, preferência, quando eu desenhava rosto, né? Eu gostava de pintar crianças, né? A maioria eram crianças, porque eu coloria com pastel, né? Pegava a foto em preto e branco e coloria com pastel. Mas a maioria era criança, né? E moça bonita, né? Então ele já falou uma preferência, né? É. E. Moça bonita. Sem dúvida. Então, mais alguma coisa você gostaria de falar, não? O que eu posso falar? Eu só agradeço a Deus de chegar até aqui, em boas condições, e que me dá força para pintar, que é uma coisa que eu gosto, né? Isso aí que eu fico agradecido a Deus. TV D'Agostino, aqui em Matão, com o nosso tio Vitório, fazendo essa entrevista e deixando uma mensagem, né, para a posteridade, ok? Até lá. Antes de tudo, agradeço a Deus de chegar nessa idade e nessas condições. Agradeço a todos por terem vindo, me orgulho muito com vossa presença e obrigado a todos e Deus que vos abençoe.